Senhor tem me abençoado. O Senhor tem me feito coisas grandes na minha vida. E eu posso dizer para os irmãos que se não é o Senhor Deus, eu não estava aqui. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem uma promessa na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Que aqueles que observam a palavra do Senhor, o Senhor, além de cumprir os dias na terra, o Senhor ainda acrescenta os dias. Provérbio, louvado seja Deus, eu vou ler um versículo na palavra do Senhor. Está em Provérbios capítulo 4, versículo 20, que diz: Filho meu, atenta para a minha palavra, e as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos, e guarda-as no meio do teu coração, porque são vidas para os que louvado seja o nome do Senhor, para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que te deve guardar, guarda o teu coração, para que dele, porque dele louvado seja Deus, porque dele provém a saída da vida. Ou enxergando um pouquinho menos, mas enquanto eu puder ler, eu vou lendo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, é o Senhor que fala aqui de uma maneira gloriosa na sua palavra. Louvado seja Deus, filho meu, louvado seja Deus, filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina o teu ouvido. Louvado seja Deus. Da maneira que eu fui criado, da maneira que eu cresci, e eu era bem bagunceiro mesmo. Eu não levava nada para casa assim, era meio bravo. Mas o Senhor me salvou, o Senhor mudou a minha vida. Louvado seja Deus, me livrou da bebida, do cigarro, me livrou dos palavrões, me livrou de tantas as coisas, das brigas. E por isso eu estou aqui hoje, louvado seja Deus, porque se eu não estivesse na presença do Senhor, eu não estava aqui. Louvado seja Deus. Então aqui o Senhor fala de uma maneira gloriosa, louvado seja Deus, não te aparte dos teus olhos e guarda no meio do teu coração. Louvado seja Deus, guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Louvado seja Deus. Aqueles que não têm a palavra do Senhor, aqueles que não têm, louvado seja Deus, a palavra do Senhor no seu coração, muitos perecem doentes pelas bebidas, pelo cigarro, pelas as drogas, e muitas vezes se perde. Louvado seja Deus, e quando vê não tem mais recuperação, perde e adianta os dias na vida, morre bem mais cedo. Mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus, e Deus tem feito uma coisa muito grande comigo. O Senhor me deu meus filhos, 4 filhos, graças a Deus, nunca foi preciso de eu ir numa delegacia para tirar um filho meu. Nunca passei por essa vergonha, louvado seja Deus. O Senhor me guardou até aqui, nunca tem deixado me faltar. O pão nunca tem me deixado faltar, louvado seja Deus. Aleluia, roupa, calçado, Deus nunca deixou faltar nada para mim. E aqui eu estou. É lógico que a gente passa por vale, porque muitas vezes nós precisamos de entrar no vale, louvado seja Deus, para poder orar mais, para poder estar mais na presença do Senhor. O vale é uma bênção nas nossas vidas, porque nós temos que passar por isso. Todos aqueles que serviu a Deus,
louvado seja Deus, a começar lá de Abraão, todos passaram pela dificuldade, louvado seja Deus, passaram, mas foi, louvado seja Deus, para ter um momento de reflexão, um momento na presença do Senhor, para a gente saber que nós não podemos levar nossa vida só na força do nosso braço. Eu já disse hoje, quando eu abri o culto aqui, não levar as coisas só na força do nosso braço, porque Deus, louvado seja Deus, Ele tem um caminho para nós, e esse caminho é na presença do Senhor. Louvado seja Deus, é como um pai que tem os seus filhos, louvado seja Deus, e quer ver todos os seus filhos sempre dependendo de ti, do pai, sempre dependendo da família, louvado seja Deus, e Deus não quer ver nenhum disperso, louvado seja Deus, fora do caminho, mas Deus quer ver nós na presença, e na presença de Deus, o pai às vezes tem que dar uma correçãozinha para o filho, mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus, não que eu sou bom, não que eu sou muito bom, nem que eu não tenha defeito, mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus, e assim Deus me deu os meus filhos, estão aí, a pastora Tânia, o Valmir, o Valdemar e o Wagner, estão aí, louvado seja Deus, e graças a Deus eu posso ver eles todos os dias da minha vida. Nunca passei tristeza por causa dos meus filhos. Muitas vezes eu fico pensando, falo, meu Deus, eu sou um homem feliz, porque tenho meus filhos, e eles estão aí, louvado seja Deus, todos ao meu redor, por aí, e posso contar com cada um deles, louvado seja Deus. Isso é muito importante. Mas, louvado seja Deus, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Esse é um recado, louvado seja Deus, para nós nessa noite, sobre tudo que deve guardar o nosso coração, porque o coração foi como o Márcio pregou aqui outro dia sobre Raquel e Leia, louvado seja Deus, e o coração de Jacó, ele inclinou mais para Raquel, era mais bonita, mais nova, louvado seja Deus, mais atraente, e ele, louvado seja Deus, inclinou mais para Raquel. E muitas vezes o nosso coração é dessa maneira que ele pensa. Ele olha, vai pelas vistas, vai pelo que ele está vendo. E o nosso coração já faz uma análise naquilo, fala, isso eu gosto, tem aquela palavra eu gosto, é aquilo eu não gosto, aquilo eu não acho bonito, esse aqui eu acho bonito. Louvado seja Deus, mas muitas vezes é errado, porque louvado seja Deus não é totalmente o que o nosso coração está pensando. Muitas vezes Deus tem uma coisa muito melhor, no final tem uma coisa muito melhor, mais sólida, louvado seja Deus, com mais confiança, melhor na maneira, sem nenhuma falsidade, louvado seja Deus, e o nosso coração é inclinado, louvado seja Deus, para olhar as belezas, louvado seja Deus, olhar aquilo que, louvado seja Deus, agrada ao nosso coração. Mas o Senhor está falando aqui nessa noite, louvado seja Deus, eu não vou pregar, vou só dar esse testemunho. O Senhor está falando aqui, louvado seja Deus, que sobre todas as coisas que deve guardar o coração. Não deixe o coração, louvado seja Deus, passar na frente do Senhor. Louvado seja Deus, Deus tem um preparo, Deus tem uma coisa, louvado seja Deus, aleluia, alguma coisa importante para a nossa vida, mas muitas vezes nós deixamos aquilo que Deus preparou para a nossa vida e entramos por outro caminho, vamos atrás da vista, olhando, louvado seja Deus, o nosso coração desejando aquilo, mas às vezes nós muitas vezes quebramos a cara, porque não observamos a vontade do Senhor. Então ele fala, guarda de todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração, não deixa ele, louvado seja Deus, enveredar por outros caminhos, louvado pelo caminho da vista, pelo caminho da beleza, louvado seja Deus, não é isso que Deus está falando, louvado seja Deus de uma outra maneira, louvado seja Deus. Jessé procedeu assim, ele tinha sete filhos homens, e eles,
os mais velhos já era varão, já era militar, já vivia, louvado seja Deus, no exército, já trabalhava no exército. Louvado seja Deus. E o mais novinho, que era Davi, ele, louvado seja Deus, era um pastor de ovelha. Louvado seja Deus, sem aparência, que era ruivo. Louvado seja Deus. Mas o Jessé não olhava para ele com um projeto, louvado seja Deus, de vida. E Deus mandou que o profeta fosse na casa de Jessé, louvado seja Deus, para escolher um dos filhos dele para ser rei sobre Israel. Louvado seja Deus. Davi foi o último que ele escolheu, o último que ele chamou. Louvado seja Deus. E Deus falando no coração de Samuel: enquanto não passar o varão que eu escolhi, você não senta na mesa, você não vai alimentar naquela mesa. Louvado seja Deus. E Deus escolheu, não escolheu por vista, mas Deus escolheu pelo coração. É o que Deus está falando nessa noite aqui, para você não entrar pelo caminho da vista, não olhar, tudo que você olhar, isso é bonito, isso é coisa, mas olhar, louvado seja Deus, fazer uma análise do coração, louvado seja Deus, na vontade de Deus, fazer uma análise na vontade de Deus. Nessa noite eu deixo esse versículo. Se Deus fala, louvado seja Deus, sobre qualquer coisa, é porque, louvado seja Deus, a palavra, louvado seja Deus lá, louvado seja Deus, no capítulo 55 de Isaías, ele fala, louvado seja Deus, sobre, louvado seja Deus, a vontade, a palavra que vem, a palavra ela vem com o endereço certo, ela vem às vezes para uma pessoa, às vezes ela vem só para umas duas pessoas, mas a palavra ela não volta vazia. Louvado seja Deus. Deus é aquele que muitas vezes ele faz a diferença. Louvado seja Deus. Ele manda uma missionária daqui na França, louvado seja Deus, para falar, não para pregar para uma multidão, mas para falar para uma pessoa, porque o valor da salvação é muito grande. E Deus às vezes manda daqui na França, louvado seja Deus, paga a passagem, prepara todo o passaporte, prepara tudo e fala, você vai na França. Chega lá e não tem uma multidão para pregar. Às vezes nem duas pessoas, mas uma única pessoa que Deus precisa resgatar. Então a palavra não vai voltar vazia. Louvado seja Deus, essa palavra, ela não vai voltar vazia, ela é a palavra de Deus. E ela, louvado seja Deus, ela tem um endereço certo. Então, eu vou ler outra vez o versículo, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, que diz assim, louvado seja Deus, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Louvado seja Deus. Deixar a vida sair sem, louvado seja Deus, de qualquer maneira. E muitas vezes para essa vida sair, ela traz ainda, além de perder a vida, além da saída, traz muito sofrimento, muita tristeza, ela traz muita amargura, louvado seja Deus, porque a saída da vida é terrível, louvado seja Deus. E a vida perdida, louvado seja Deus, a Bíblia diz que é muito sofrimento. Então não deixe o teu coração, louvado seja Deus, sair da presença de Deus, mas guarda, louvado seja Deus, o teu coração na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.